mente aleatória com uma pessoa, esta pessoa olhou para mim e disse: tu não és o que aparentas ser. Eu ri mesmo. E eu olhei para esta pessoa também e respondi assim: está bem, eu gosto de pessoas que agem com preconceito e que acabam me subestimando. Prezada mesa de jurados, estimados amigos, familiares e convidados e queridos colegas concorrentes, renovo os votos de bom dia. Bom dia. Edmara Cacilda Matias Antônio é o nome pelo qual eu respondo. Sou estudante finalista do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas no Complexo Escolar número 1841 Madre Trindade, onde desempenho a função de vice-presidente da Associação dos Estudantes. Sou escritora e autora da obra Só Se For Sumiço, poetisa, roteirista, comunicadora e apaixonada por desafios e palavras. Hoje, proponho uma reflexão que pode parecer desconfortável à primeira vista. Será que são apenas as pessoas boas, solidárias e respeitosas que contribuem para o nosso crescimento pessoal? Ou será que, paradoxalmente, também são aquelas que nos reduzem, desprezam e subestimam que acabam nos impulsionando a dar a volta por cima? E é a partir desta tensão que falo do antagonismo humano como catalisador da metamorfose pessoal. De antemão, a palavra antagonismo deriva do grego antagonismo, que significa oposição ou conflito. No entanto, a palavra antagonismo aqui vai significar toda ação ou toda coisa que se opõe a outra, causando um ambiente de conflito ou de tensão. De igual maneira, a palavra metamorfose deriva do grego metamorfoses, que significa mudança de forma. E este conceito é frequentemente associado ao processo biológico pelo qual a lagarta liberta-se do casulo e transforma-se numa bela borboleta. Este é um exemplo clássico de transformação radical e positiva. Entretanto, essas duas realidades, quando se encontram, acontece um processo transformador, que é o momento em que o indivíduo, confrontado com o não do outro, passa a descobrir o seu próprio sim. Ou seja, reduzindo o tema em palavras miúdas, o não do outro faz-nos conhecer o sim. Não movidos pela vingança, mas pela consciência. Não pelo ódio, mas pela superação de si mesmo. A filosofia ensina-nos que é raro, se não impossível, humanamente desenvolver em ambientes de conforto. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, em Crepúsculos dos Ídolos, afirmou: aquilo que não me destrói, me fortalece. Para Nietzsche, o sofrimento não é um erro na existência humana, mas um elemento formador do espírito forte. O desprezo, o conflito e a oposição despertam aquilo que ele chamou de vontade de potência, que vem a ser a capacidade humana de transformar a dor em afirmação de si. E esta ideia dialoga profundamente ou é aprofundada por George William Hegel em Fenomenologia do Espírito, publicada em 1807. Hegel apresenta a famosa dialética do senhor de escravo, onde a consciência humana desenvolve-se não na harmonia, mas no conflito. No entanto, é no confronto com o outro, muitas vezes hostil, que o sujeito passa a reconhecer quem é. Todavia, o antagonismo não é um erro no percurso humano, mas um elemento fundamental no processo de formação, principalmente no quesito do próprio desenvolvimento da consciência humana. E de filosofia não é tudo, existe ainda um nome dentro da própria filosofia que acaba por dar mais reforço a esta ideia. Falo de Jean Paul Sartre, um filósofo existencialista do século XX que levou esta ideia ou esta reflexão a um plano existencial ao afirmar na peça Entre Quatro Paredes que o inferno são os outros. Para Sartre, o olhar do outro pode nos rotular, aprisionar e ferir. Porém, este mesmo olhar obriga-nos a escolher quem seremos. Quando alguém nos reduz ou subestima, somos confrontados com uma decisão fundamental: aceitar esta definição ou transcendê-la. Todavia, não somos definidos pelo que fazem de nós, mas pela resposta que damos ao que fazem. Muito bem. E essas ideias, estas reflexões filosóficas encontram um respaldo na psicologia do desenvolvimento.
Levi Vygotsky, ele desenvolveu o conceito da zona de desenvolvimento proximal na obra Mind in Society, publicada postumamente. Onde ele demonstrou que a consciência humana, humanamente desenvolvemos-nos fora da zona de conforto, ou seja, desenvolvemos-nos quando somos desafiados além daquilo que a gente já domina. E permitam-me partilhar uma experiência pessoal. Eu frequentei a terceira classe entre os 6 aos 7 anos. E tínhamos uma professora que lecionava todas as disciplinas, estudo do meio, língua portuguesa e matemática por aí afora. E acontecia que nas aulas de língua portuguesa, usava-se um método para se aprender a ler, que eu penso ser genérico e que até os dias de hoje é ainda muito usado, principalmente nas instituições estatais. Acontecia que os colegas que sabiam ler acompanhávamos os demais colegas que não sabiam ler no quadro, eram guiados e acompanhados pelos colegas que sabiam ler. E certa vez a professora chamou-me para ir ao quadro. E eu fazia parte do grupo de crianças que não sabiam ler, exatamente. Então, pronto, estávamos a ler o texto mais famoso da terceira classe. Até arrisco em dizer que quem passou pela terceira e não conhece esse texto, vamos desconfiar já. Falo do texto da Ana e do Paulo. Então, eu cheguei lá à frente. Eu até poderia ler o texto, porque já decorei, poderia só pelo menos ler o texto. Mas intimidada pelo meio e pela vergonha, fiquei só ali à frente. Como se não a professora e os colegas, que eu mesmo realmente não sabia ler. Então, na turma, nós éramos um bom número de alunos e tinham média de 3 a 4 alunos que sabiam ler. E dois colegas gritaram: professora, colou, posso ajudar? A professora selecionou um deles. E ele foi lá, ele levou um objeto para indicar o quadro, e eu tinha que repetir o que o colega dizia: a Ana e o Paulo, a Ana e o Paulo, são irmãos, são irmãos. E aquela experiência foi extremamente humilhante. E eu lembro que quando eu cheguei a casa, sequer me importei que a mamãe estava a descansar. Acordei a mamãe, disse: mamãe, quero aprender a ler. Mas você, mamãe, o que eu vi hoje não pode, eu quero já aprender a ler. Mas está bem. De forma imediata, no mesmo dia, a mamãe começou a reunir condições para que eu aprendesse a ler, né? E delegou a minha irmã mais velha que fizesse o acompanhamento devido até que eu aprendesse a ler fluentemente. Dentro de algumas semanas, passei a soletrar e depois, dentro também de algumas semanas, também passei a ler. E nós, como éramos um bom número de alunos, a professora, naquele tempo em que eu estava aprendendo, e outros colegas, e também tínhamos outras disciplinas. Calha num dia destes que a professora também chama-me para ler, mas com a consciência de que esta aluna não sabe ler. E os colegas já estavam preparados para gritar novamente: professora colou, professora colou. E a professora me chamou e eu comecei a ler. E curiosamente, já não era mais o texto da Ana e o Paulo. E eu lembro que a professora, junto dos colegas, ficou extremamente perplexa. E não só o momento, mas também a lembrança, para mim, hoje é extremamente satisfatória. E note-se que esta experiência que eu vivenciei dialoga profundamente com estudos educacionais realizados na década de 1970 com crianças em idade escolar, e demonstrou que ambientes que constituem desafios e exigências, quando internalizados pelo sujeito, acabam por promover maior autonomia intelectual e resiliência do que em contextos excessivamente protetores. Isso não significa defender humilhações, mas reconhecer que o desafio também educa. A sociologia ajuda-nos a compreender este fenômeno em escala social. Pierre Bourdieu analisou aquilo que ele chamou de violência simbólica. Violência simbólica, que são as formas sutis de humilhação, exclusão social e preconceito. Pesquisas sociológicas demonstraram que, embora esta violência não salve ninguém, alguns indivíduos conseguiram transformar a exclusão em capital simbólico e superação pessoal. Porém, esta ideia não é consensual. Rousseau defendia que o ser humano nasce bom, a sociedade é quem o corrompe. Para Rousseau, a hostilidade deforma o sujeito, causando desta forma sofrimento em vez de crescimento. Essa crítica é legítima e precisa, na verdade, ser levada a sério.
Mas ainda assim, talvez a questão central não seja se a diversidade constrói ou destrói, mas o que cada sujeito faz com ela. Todavia, diante desta crítica de Rousseau, Nietzsche lembraria que o excesso de proteção enfraquece o espírito. Sartre ainda acrescentaria que, mesmo em ambientes hostis, o ser humano continua sendo livre para escolher quem será. E Vygotsky diria que, ou demonstraria que o desafio é condição do desenvolvimento. E Bourdieu diria que, embora nem todos consigam superar a exclusão, alguns indivíduos conseguiram, transformá-la em potência. E é exatamente este fenômeno que estamos estudando aqui. Entretanto, o meu argumento não é normativo, mas analítico. Não afirmo que a maldade seja desejável, nem que todos devam sofrer para crescer. Defendo que, diante da complexidade das experiências humanas, figuras antagonistas funcionam como catalisadores involuntários da metamorfose pessoal. Pessoas más não são heroínas, mas também não são vilãs unidimensionais na história do nosso crescimento. Elas muitas vezes despertam em nós forças que desconhecíamos possuir e todo grande ser humano carrega consigo um nome que duvidou, um olhar que diminuiu e uma voz que disse: tu não consegues. Não movidos pela vingança, mas pela capacidade de virar o jogo. Não pelo ódio, mas pela superação de si mesmos. Talvez o triunfo humano não esteja em eliminar o antagonismo, mas em transformá-lo em potência. Obrigada. E a última questão é relativamente ao que a Edmara disse-nos há pouco tempo sobre os dizeres de Rousseau, dizendo que o homem nasce bem, não é? Porém, a sociedade o corrompe, não é, Edmara? A questão é possível um homem fora da sociedade? Se é, então, o que a Edmara tem a dizer relativamente a essa ideia de Rousseau? Vou começar pela última questão. É um ser eminentemente social. Entanto, o homem deve viver em sociedade. Mas esta mesma sociedade, como disse o Rousseau, corrompe e causa resistência. E dessa resistência nasce a própria metamorfose pessoal. Está bem, Edmara. Se a sociedade corrompe o homem, de facto, então o que você sugere? O homem deve viver fora da sociedade? Claro que não. Até porque nem somos feitos pela própria sociedade. Mesmo a sociedade o corrompendo? Sim, é o processo normal da vida, é o processo normal da vida humana aqui. Ok. Sim. A segunda questão, perdão, qual foi? O meu ponto de partida. Qual foi o ponto de partida para a tese que a Edmara nos traz? Na verdade, eu fiz um olhar crítico para a sociedade. Olhei criticamente para a sociedade, primeiro para mim e depois para a sociedade. Analisei alguns pontos e eu vi, é bom que fale sobre isso, já que é uma oficina de filosofia. Por que não viajar um bocadinho na filosofia e analisar alguns fenômenos? Vai ser. Mas o que a Edmara viu realmente na sociedade para que isso te sirva de um ponto de partida para defender alguma coisa? Como eu já disse, como eu já compartilhei aqui a minha experiência pessoal, às vezes o desafio, ou se não sempre, o desafio nos permite crescer. Aliás, se não fossem as dificuldades, acredito que a pessoa também não estaria aqui, né? Sim mesmo. A primeira questão foi se... Até que ponto é que esse antagonismo humano nos catalisa, nos leva ao desenvolvimento? Desenvolvimento pessoal, sim. Quando nós enfrentamos algum tipo de confronto, muitas vezes hostil, nós podemos ser tapados, presos dentro deste confronto, como disse Sartre numa obra, que o olhar do outro pode nos tornar num objeto. Entanto, nem somos livres de escolher quem seremos diante deste confronto. O indivíduo confrontado, como disse o psicólogo e sociólogo russo, que é o Vygotsky, confrontado com esta situação,
ele para, reflete e vê onde é que posso, onde é que não posso, como me proceder. E daí começa o processo que nós vamos chamar de introspecção. Uma introspecção profunda. Depois da introspecção, nós podemos chamar que houve uma metamorfose pessoal, porque daí o indivíduo vai adotar novos comportamentos, numa nova consciência, e da nova consciência, novas realizações, novos projetos e tantas outras coisas que incluam na sua vida também. Ok, do meu lado, isso que é tudo. Bom dia, Edmara. Bom dia. Prestei atenção para quase todos os detalhes, né? E está de parabéns porque é comunicadora. E fruto disso, diríamos quase que não teve pecado. Permitam, do ponto de vista da comunicação e oratória, quase que não teve pecado. Ok? E enquanto júris, parece que nesse papel, quanto mais falhas, melhor, para termos muitos argumentos. Não, mas quando não se tem, também é possível dizer isto. E da minha parte, eu falo nas vestes de orador e comunicador. Nesses aspectos não teve muito pecado, ou não teve quase que pecado. Talvez teríamos, as questões a colocar seriam: por que falar? A ideia de por que falar é que quando vamos comunicar, no final nós temos que ensinar, motivar ou influenciar. A Edmara fez o quê? Ensinou, motivou ou influenciou. E este porquê falar deve também definir o gênero da nossa abordagem. Ela é totalmente acadêmica ou parcialmente? Ela é mista, no sentido de que é uma abordagem acadêmica e também motivacional, por exemplo. Ok? Nós precisamos definir qual é o gênero da nossa abordagem. Se é totalmente acadêmica, ou se vai ser uma abordagem mista, ou se é totalmente motivacional. Para depois termos uma boa forma de começar, porque quando a abordagem é acadêmica, ela tem formas próprias de começar e de concluir. Quando é motivacional, também. Começas de uma forma e terminas de uma forma. Eu, em determinados momentos, senti-me meio que perdido. Pois, embora depois percebi que ela é mista, né? Sobretudo do ponto de vista da lógica, a concatenação, os autores que você traz, eu depois percebi que ela é mista. Ela é acadêmica, tanto quanto motivacional. Mas essa é uma visão muito profunda. O nosso auditório, que é misto, ok? O nosso auditório, que é misto, quando se vai falar para um auditório diversificado, do ponto de vista etário, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista até cultural, o desafio é sempre maior. E é preciso definir, deixar claro as coisas, ok? Para um auditório como este, temos aqui pessoas, assim, esse auditório é heterogêneo. Então, a nossa mensagem precisa cobrir a sala. Você não precisa dizer, não, vou falar para filósofos, por exemplo. E eles percebem. Não, quando temos um auditório diverso. Então, eu percebi que é uma abordagem mista, mas não sei se o auditório percebeu. Perdeu-se ali. Não entendo, o auditório, penso que algumas pessoas do auditório não perceberam se é para motivar ou propriamente para ensinar. Então, definir a categoria, o gênero da nossa abordagem. Ela é motivacional ou acadêmica? Em função disso, a balizar as coisas. Também percebi que domina muito bem os articuladores de discurso. Entretanto, há um aspecto na comunicação que se chama vícios de linguagem. E os vícios não são só aqueles termos vulgares, né? Tipo assim, ok, são expressões vulgares. E as pessoas só consideram vícios de linguagem essas expressões. Entretanto, existem também vícios em expressões muito formais, mas que se transformam em vícios. É vícios porque a gente repete, e a língua portuguesa é muito rica, dizia o professor Paulino Soma, nós podemos recorrer às outras expressões. Todavia, gosta muito do todavia, e todavia parece ser um vício para si, quando
no lugar de todavia, pode recorrer, usou por aí umas 3 vezes, três vezes o todavia, então ela é uma expressão formal, entretanto, se usar repetidas vezes de forma inconsciente, ela vai se transformar num vício, ultrapassar este lado. Boa conclusão e boa introdução. Normalmente as pessoas estão habituadas a, logo que nos dão o microfone, muito bom dia, não é obrigatório saudar num primeiro momento. Você trouxe uma situação, criou uma dinâmica, depois saudou. Isso também desperta atenção, por isso é que eu disse, do ponto de vista da oratória, não teve aí muitos pecados. Relativamente à autoapresentação, mas isso é para guardar para os outros contextos. Quando temos um currículo extremamente vasto, na autoapresentação, mesmo quando vamos entregar o nosso currículo para ser lido, enfim, cuidar de que, no sentido de que, vá lá, o que é que eu quero comunicar aqui? Não exagerar na autoapresentação. O que é que acontece? Normalmente, em situações de palestra, sobretudo em ambientes acadêmicos, quando, num primeiro momento, apresentamos todo o nosso currículo, o desafio é maior. As pessoas tendem a nos permitem, nesses termos, tendem a nos medir, ok? Porque você apresentou tudo e mais alguma coisa. Já que ela é escritora, já que ela é comunicadora, já que ela é professora, também disse que é arquiteta, então recebes muitas questões só para verem que, efetivamente, para provares. Então, o que se recomenda é, o que é que você vai fazer neste concurso? Trazes um repertório que se adequa ao momento. Se eu vou falar sobre empreendedorismo, eu, por exemplo, vou dizer, olá, sou Menezes Fio, fiz gestão de empresas, sou empreendedor. Se adequa para a palestra. Num concurso como esse, sou fulana de tal. Quando trazes outras informações, as pessoas ficam assim, e depois vais começar a receber questões só para medirem as tuas capacidades. Então, num primeiro momento, não exagere na autoapresentação. Fale, deixe que a tua bagagem depois fale por si. No final, desculpa, naquela hora você falou sobre isso, também és X? Também sou. É por isso. Estás a ver? É a sua bagagem, o seu conteúdo a falar por si e não você comunicar num primeiro momento. Mas isso não é sobre. Isso guarda, ok? De resto, está de parabéns, Edmar. Obrigado. Dizer que no que tem a ver com a gramática, temos pouco registro, mas aquilo que conseguimos registrar também merece a nossa boa atenção. Assim, a senhora Edmara Antônio cometeu alguns pecados para a língua. E vamos começar no seguinte. Primeiro, no vício. A recomendação que o professor Fio faz é interessante, porque o vício, mesmo em repetirmos expressões técnicas, como o porém usou algumas vezes, mas maioritariamente usou todavia, se isso for repetido várias vezes, torna-se disfónico, quer dizer, feio, por um lado. Por outro, denuncia-nos a pobreza lexical. Quer dizer que temos poucas palavras. E isso depois faz com que as pessoas, se nos quiserem entender bem, o façam só por solidariedade. Quando entendemos que parece que sabe pouco da língua, não é? Tem poucas palavras para usar, para falar, então entendemos que, coitada, pronto, até abordou bem o tema, mas tem poucas palavras, não é mestre, não é artista das palavras. E quem comunica tem de ser, nesta dimensão e nesta categoria, tem de ser mestre das palavras. Isso é interessante. Usou super interessante, já na altura em que respondia ao professor Barroso, sim, super interessante. É preciso termos algum cuidado, não é, no uso
desses prefixos técnicos, prefixos, no caso do super é o latim, o hiper é o grego, traduzem a ideia de superior, não é? Alto, superior. Então, quando diz super interessante, ainda assim, não falou melhor do que se estivesse a usar muito interessante. Porque se formos a olhar para o significado natural, não é? O significado primário desses prefixos, vai perceber que, aqui no fundo usados também como adjetivos, ou aliás, advérbios, vai perceber que não se encaixam muito. E eu, caso também, por exemplo, ter usado extremamente feliz. Geralmente, a sintaxe e a semântica de extremamente é um pouco ligado por exemplo, a outras como radicalmente. Está a ver? Radicalmente. E outras, digamos assim, que fazem uma espécie de sinonímia parcial. Acho que na relação de significado das palavras, sabe que existem palavras sinônimas, não é? E a sinonímia pode ser parcial ou total. A parcial, em alguns momentos, significa a mesma coisa, mas em outros não significam a mesma coisa. Total. Aquela em que em todos os contextos, essas palavras significam a mesma coisa. Então, as palavras sinônimas são assim. Assim como também as antônimas, não é? Tem a conversa, por exemplo, como, não é? A contrária, quente, frio, contraditória, aquelas de vivo ou morto, e depois vamos ter a conversa. Pai e filho. Quer dizer, pai e filho são antônimos, mas não contraditórios nem contrários, são conversos. Quer dizer, um faz existir o outro. É filho porque tem pai, é pai porque tem filho, enfim tal. A sinonímia também funciona assim. E, portanto, aqui, extremamente, por exemplo, eu estou muito feliz. Estou extremamente feliz. Parece que estar extremamente tem alguma conotação quase radical, negativa. Então, quando se diz extremamente, por exemplo, ela está extremamente magoada. Ela ficou extremamente abalada com a situação. Ela ficou extremamente feliz. Qual das expressões, qual das frases lhe parece estar melhor encaixada? Aquelas que tendem para o sentido negativo ou para o sentido positivo, como esta aí de extremamente feliz? E depois, extremamente feliz significaria mais ou menos o quê? É quase maluco. Extremamente feliz. Está quase... Quer dizer, está a pular, a tirar-se à parede, não sei o que tal, enfim. Está extremamente feliz. Não. Ainda assim dá uma conotação negativa. A gente ouve os músicos a falar assim e tal, mas é porque eles também, coitados, são ignorantes. Precisamos respeitar isso. Mas eles depois oferecem-nos isso como moda. Então precisamos, às vezes, prestar atenção a isso. Eles estudam, às vezes, e nós conversamos ultimamente com o professor Menezes nesse sentido. Que muitos dos que dão formação em oratória, eles querem formar oradores que não prestam atenção à língua. O uso instruído da língua. O orador, ou se calhar vamos aqui dizer, o retórico, não é? Precisa prestar atenção também ao uso instruído da língua. Porque senão vai cometer essas coisas de eu fiquei extremamente feliz. Prontos. Enfim, esta é uma nota. Depois, Levi Vygotsky, como é que pronuncia? Levi Sim. Vygotsky. Não, agora parece que pronunciamos da mesma maneira. É possível. Quando registrei, pareceu que não tínhamos pronunciado da mesma maneira. Acho que fiz mal em ter pronunciado primeiro. Porque depois pronunciou como eu. Mas não faz mal, não faz mal. Não vou puni-la por isso, porque imitou-me depois. E as pessoas assim não conseguem me dar as coisas. Enfim. Pierre Bourdieu, isso aqui pronunciou também um pouco mal, mas a gente... Sim. A gente entende, se calhar é porque não tem também alguma instrução sobre essas línguas e, portanto... Mas sempre é bom, e assim vai aprender hoje. Também não vou puni-la por isso. É uma outra língua, enfim. Mas é sempre bom quando vai falar para as pessoas
e a considerar, por exemplo, que algumas delas, ou quase todas, tenham, se calhar, alguma atenção para essas coisas, seria bom tentar investigar, não é? Temos, por exemplo, no Google temos uma ferramenta, coloca-se, escreve assim, pronúncia do nome X, coloque o nome, e vai ouvir, ele vai te dizer o nome, tal como, sim, naquela língua e naquela cultura, se considerar as duas coisas, se pronuncia o nome. Eu digo naquela cultura porque, às vezes, nem sempre, não é? Os ingleses não pronunciam, por exemplo, Einstein, tal como os alemães. E, aliás, nós temos aqui a questão do Venâncio Mondlane. Nós dizemos Mondlane, mas eu, quando fui falar com o Sérgio Lino, é um mestre em filosofia, professor de filosofia, me ensino na Universidade Eduardo Mondlane, não é? E ele diz que não, aqui não pronunciamos Mondlane, pronunciamos Mondiani. Mas a gente diz Mondlane, tal como escrevem. Mas esse nome é de uma das línguas deles, eles dizem Mondiani, mas escrevem Mondlane. Enfim, portanto, é preciso entender não só a maneira como seria, diríamos assim, a pronúncia correta, mas também a pronúncia cultural, não é, daqueles que falam essa língua como língua originária. Enfim, mas não vamos, já dissemos, não vamos puni-la por isso. Depois disse subestimar. Subestimar, acho que precisa, depois desta sessão, dizer subestimar. É subestimar. E a palavra, o sub e o estimar estão ligados. E como é estimar e sub, portanto, devem, sim, subestimar, o sub que significa, não é, movimento para baixo, é estimar pouco, é subestimar. Superestimar é estimar, sim, movimento para cima, movimento alto, enfim. Então é subestimar, superestimar. Proximal. Nesse sentido, o X ganha o som de quê? Nesta palavra. S, sim. E não X, tal como está. Proximal, é mesmo proximal. A zona de desenvolvimento proximal. E também chegou a dizer, eu até podia dizer o texto, porque já decorei, sobre a experiência que nos contou, não é? Que, pronto, podia ter, como fazíamos, isso aconteceu com se calhar, um bom número de nós, enquanto fazíamos aquelas classes. Você não sabe ler, mas vai ficar com alguém que sabe ler, ele lê, você decora o texto para depois reproduzir. E nesse contexto dizia, eu até podia dizer o texto, porque já decorei. Eu penso que não há concordância, quer dizer, a frase não está, não tem disse coerência. Quis dizer o título. Sim. Conseguiria corrigir isso? Eu até podia dizer o texto porque já decorei. Como é que eu conseguiria? Nós, quando falamos de coerência, a coerência significa que os tempos devem traduzir, assim, semanticamente, uma ideia que concorde. Por exemplo, imagine que eu diga assim, eu quero aqui encontrar uma maneira de, não sei, está-me escapar aqui a ideia de, os tempos, se querem expressar a mesma ideia, os tempos verbais, eles devem estar todos a concordar. É passado, é futuro, enfim, eles devem aparecer numa estrutura assim, que concorde. E neste caso, por exemplo, eu até podia ter dito, podia dizer o texto, porque já decorei. Não. Está a trazer uma hipótese. Então também deve levantar, quer dizer, a hipótese expressa num tempo deve estar suportada por um tempo que se adeque à ideia da hipótese. Já decorei, portanto, pretérito perfeito, não é? Já decorei. Eu podia, no fundo, aqui foi apresentado o podia com o valor de poderia, de condicional. Eu poderia dizer o texto porque já decorei. Reflita só para a construção que você faz. Lhe parece correta? Dizer o título. Exatamente. Que já havia decorado. Em vez de título, disse texto e vou dar uma... Exatamente. Agora estás correta. Porque tinha decorado. Não é porque já decorei.
tem de ser um passado anterior, um passado fechado. Então não é o pretérito perfeito, é o pretérito Imperfeito. não, Mais que perfeito. mais que perfeito. E podia ser, eu até podia dizer o texto, porque já o tinha decorado. Eu podia até dizer o texto, porque já o decorara. Não é? Sim. O pretérito perfeito, simples. Nós temos o simples e temos o pretérito mais que perfeito. Simples e temos o pretérito mais que perfeito composto. Eu tinha feito, eu fizera. Eu fizera é simples porque é só uma palavra, não precisa de recurso para se exprimir. Eu fizera, eu tinha feito. Tinha feito é composto porque tem dois verbos. Eu fizera é simples porque quer dizer, é o verbo ele próprio. Então, eu até podia dizer o texto porque já o decorara. E diga mesmo assim, não tenha medo que depois te julguem mal, que algumas formas de falar bem não se adequam a certos contextos. Não é? Enfim, mas são essas correções que a gente lhe faz, mas também elogiamos a sua postura, a coragem e a serenidade que nos apresentou.